Há exatamente um ano começava a tempestade que tomou proporções que ninguém poderia imaginar. As enchentes de 2024 tornaram-se um marco histórico do Rio Grande do Sul. Cidades foram arrastadas pela força das águas, entre elas Arroio do Meio, onde um restaurante se tornou símbolo de resistência. E ainda a experiência de quem trabalhou na linha de frente para reconstruir anos de trabalho. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado, pensou em inovação, vem para a Ubra e Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. A gente sempre abre o Poder RS aqui com um recado tradicional do BRDE, mas hoje eu vou fazer diferente. Segura aqui, BRDE. Hoje aconteceu algo extremamente grave aqui no município de Canoas, que envolve a saúde da população e por isso eu fiz algo inédito no Poder RS, um editorial, porque esse é um programa de entrevistas, um programa jornalístico, mas agora eu sinto a necessidade de dar a minha opinião, então eu vou ficar inclusive em pé e vou fazer um editorial pela primeira vez aqui no Poder RS, no Multi RS. É preciso ter muito cuidado quando o pirotécnico vira pauta de saúde pública. O que aconteceu hoje em Canoas com o anúncio do CREMERS de interdição administrativa do Hospital Universitário que mantém convênio com a Ubra não é apenas uma medida precipitada, é um gesto grave de tentativa de usurpação de competências, travestido de zelo técnico. O CREMERS não tem, por lei, o poder de fechar cursos ou interditar atividades de ensino. Essa é uma atribuição clara do Ministério da Educação, respaldada pela Constituição e pela LDB. O que o CREMERS fez foi lançar uma nota à imprensa sem sequer ouvir a universidade, sem respeitar o contraditório, tentando gerar pânico entre alunos, professores e pacientes. Isso não é fiscalização, isso é teatro corporativista. Foi um ato ilegal e autoritário, sem respaldo técnico, jurídico ou ético. E o pano de fundo é muito mais claro do que o CREMERS gostaria de admitir. Trata-se de uma tentativa de manter uma reserva de mercado, porque não interessa para setores mais conservadores da medicina que mais médicos se formem, que mais jovens tenham acesso a um curso de medicina, que mais profissionais atendam onde hoje falta atendimento, e falta muito, nos postos de saúde de Porto Alegre, na região metropolitana, no interior do estado. O povo sofre por não ter médico, enquanto isso, o CREMERS se dedica a tentar fechar portas ao invés de abrir caminhos. A Ubra, por sua vez, tem uma trajetória consolidada de mais de 2 décadas na formação médica. Seu curso de medicina é reconhecido pelo MEC, mantém convênio formal com a Prefeitura de Canoas. O hospital está em pleno funcionamento, com corpo clínico, pacientes, supervisão e estrutura. A formação prática dos estudantes segue todos os parâmetros legais e sanitários. O mais grave, caso essa medida do CREMERS tivesse algum tipo de impacto real, e não tem, mais de 1.000 pacientes por mês deixariam de ser atendidos. 1.000 pessoas que estão em tratamento, que precisam de cuidados médicos, que podem ser prejudicadas por uma manobra política mal disfarçada de zelo técnico. O que se vê aqui não é a defesa da saúde pública, é o contrário. É a instrumentalização de um conselho de classe para fins corporativistas, contra a educação, contra a autonomia universitária e, principalmente, contra a população que mais precisa. A sociedade gaúcha precisa escolher de que lado está.
do lado de quem forma médicos com qualidade e excelência e atende a população, ou do lado de quem quer manter tudo do jeito que está, escasso e elitizado? Por que o Cremers não interditou um hospital? Ele tentou interditar o futuro. E isso o Rio Grande do Sul não pode e não vai aceitar. Agora sim, vamos a um recado do BRDE. Olha só. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Uma construção coletiva para defender anos de muito trabalho dos gaúchos. Em maio de 2024, o programa Resgate RS foi criado para propor medidas tributárias para a reconstrução de empresas atingidas pelas enchentes. A advogada tributarista Andressa Sen participou da elaboração da proposta e agora compartilha conosco os desafios e as conquistas deste último ano. Andressa, bem-vindo ao Poder RS. Orestes, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com todos os nossos telespectadores e falar um pouco desse projeto que agora, completando um ano das enchentes, né, continua tendo muita relevância para o nosso estado. Exatamente. Um ano atrás estava começando a chover lá no centro do estado, né, lá em Santa Maria, que foi a primeira cidade assim atingida, né, por fortes chuvas, né, com deslizamentos, né, o estrago começou pelo centro do Rio Grande do Sul. Aí no dia 1º, amanhã teremos o feriado do Dia do Trabalho, dia 1º começou a chover, né, aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, na região dos vales, e aí foi um dia depois do outro só piorando. A gente achou que aquilo ia passar, né? Exato. 2 dias, algumas horas, não. Durou praticamente 30 dias, na maior tragédia que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul. O que é? Explica o que é o programa, né, então, este plano Resgate RS. Como é que ele nasceu? Perfeito. Bom, o programa Resgate RS, ele nasceu, na verdade, ele foi idealizado pelo nosso sócio fundador, o Dr. Rafael Pandolfo, né? Porque no meio de todas essas tragédias, né, como tu bem comentou, a gente estava pensando como advogados, né? O que nós poderíamos fazer ou de que formas a gente poderia contribuir com isso. Então, surgiu essa ideia e a gente conseguiu daí contar com o apoio de diversas entidades. Então, contamos com a FEComércio, com a Fiergs, com a Federação, Farsul, com o próprio Sebrae e com a OAB, né? E as principais entidades representativas do Rio Grande do Sul embarcaram no Resgate RS. Exato, assim. E a gente foi um projeto extremamente técnico, porque o que a gente estava vendo? Que o pouco do auxílio que estava vindo do governo federal tinha várias divergências na lei, né? Então, vinha a lei federal dizendo estado de calamidade, vinha aqui a legislação do estado dizendo situação de emergência, né? Com municípios diferentes. Então, o que a gente pôde contribuir com isso? A gente idealizou, né? Então, projetos de leis, né? 7 projetos de lei que têm uma coerência entre eles e eles abarcam, então, Estado, município, né, e União como uma forma de trazer um respiro, né, para as empresas. Então, um auxílio para essa reconstrução empresarial, para a manutenção dos empregos, né, que também é muito importante, e de incentivar as doações, né, porque toda essa reconstrução que a gente teve no Estado, ela foi tributada. Sim. Né? Então, de pensar em formas de a gente pagou imposto ainda para reconstruir o Rio Grande do Sul. Exatamente. Né? Então, esses projetos, né, o projeto Resgate RS, ele foi iniciado, né, ele teve esse objetivo inicial, né, de poder auxiliar as empresas nessa recuperação do Estado. E fazendo esse alinhamento jurídico, que é fundamental, né, porque sem isso não consegue fazer nada. Qual foi a primeira iniciativa de vocês que surtiu efeito? Olha, a gente
Primeiro, a gente elaborou uma medida provisória, né, porque a Constituição Federal ela estabelece, né, alguns requisitos para as medidas provisórias e entre elas está lá a relevância e a urgência, né? Então, naquele momento, como o presidente Lula vinha até Canoas, né, a gente achou que seria ideal, um momento ideal de entregar esses projetos para ele, porque justamente nós que estávamos aqui no Rio Grande do Sul, a gente estava acompanhando, né, quais eram os principais anseios, né? Então, o primeiro passo foi esse, a gente conseguiu conversar com o presidente Lula, entregou os projetos em mão para ele. Depois a gente fez uma comitiva, fomos até Brasília, falamos com o vice-presidente Alckmin, fizemos também um evento com o ministro Paulo Pimenta, né? E nesse momento ele até nos provocou na questão de manutenção dos empregos. Então, esse projeto ele foi muito bem recebido por todos, né? Todo o governo, todas as entidades, só que até hoje ele está lá parado, aguardando apreciação, né? Então, um ano depois, o Estado já se reconstruiu, as empresas, né, deram o seu jeito, contaram com doações, né, com a própria força de muitos trabalhadores que tinham sido atingidos e a gente conseguiu se reconstruir de uma outra forma. A gente segue ainda esperando a apreciação desses projetos, né? Eu acho que... Eles são necessários ainda ou já passou o timing deles? Eu entendo que sim, né? Porque os nossos projetos, eles previam não só desonerações futuras, né? Mas em abril, em maio, muitas empresas ficaram fechadas, né? E o que a gente recebeu do governo federal foram prorrogações, sejam das obrigações acessórias, sejam dos próprios tributos. Mas aí a gente tem empresas que estavam embaixo d'água que iam ter que pagar dois meses seguidos, né? É impossível se cogitar isso, né? As empresas estavam preocupadas com seus insumos, com seus aparelhos, não tinham como vencer, né, o pagamento de 2 meses de impostos. Então, o nosso projeto ele ainda é necessário porque ele permite a remissão desse período, né? Então, o perdão desses tributos e também a gente busca a isenção de um período para que as empresas consigam se reerguer, né? Hoje até o Estado, termina hoje, o único programa que o Estado do Rio Grande do Sul abriu de parcelamento, né? No nosso projeto também a gente previu uma transação, né? Uma transação estadual semelhante aos moldes que a gente tem numa transação federal. Então, uma transação, ela permite, né, uma negociação, né, com o Estado, o que a gente não tem hoje nesse parcelamento. Então, o maior desconto que a gente teve no parcelamento é de 90%, mas para pagamento à vista, né? Então, poxa, para uma empresa que está se reconstituindo, pagar um tributo à vista, né, num parcelamento não faz muito sentido. Não faz, claro, né? Tem que colocar no fluxo de caixa, né? Tem que ser ao longo do tempo. Eu recebo várias manifestações de empresários, micro e pequenos empreendedores que estão lá se recuperando ainda da pandemia, Exatamente. Que pegaram recursos federais do Pronamp, do Pronamp, né? E que aí, claro, tinha um período de carência, 6 meses, 12 meses, que depois tinha que começar a pagar. Mas aí com prestações muito altas. E aí muitos não conseguiram, até porque a recuperação da nossa economia ainda está acontecendo. Depois teve enchentes. Bom, e agora, né, os bancos e muitos escritórios de advocacia vão para cima desses microempresários e tomam tudo deles, né? Tomam casa, tomam carro, né? Então, além de toda essa tragédia, né, da pandemia agora das enchentes, as pessoas ainda ficam sem patrimônio. Como resolver isso do ponto de vista tributário e de sensibilização dos governos, hein, doutora? Entre esses projetos, Orestes, é importante também mencionar que a gente fez um específico para as empresas do Simples Nacional, né? Porque, como bem comentou, a pandemia, ela trouxe diversos mecanismos novos, né? O governo encontrou vários mecanismos novos de impulsionar as empresas. E a gente viu, de certa forma, eles utilizando isso agora também nas enchentes, a questão do Pronamp, né? Mas isso é um financiamento, né? Não é uma desoneração de tributo. E se a gente pensar assim, de uma escala maior, a desoneração ela permite que o valor que seria pago em tributo, ele seja imediatamente revertido, né? Seja na manutenção do patrimônio, na reconstrução da empresa, na manutenção dos empregos. Claro. Né? Então, coloca esse dinheiro na economia. Exatamente. A gente mantém esse valor aqui, né? Ao invés da gente destinar o pagamento e ir para Brasília, depois voltar. E na sequência vai gerar impostos de novo, né? Exato. O importante é manter esses
esses negócios ativos, não acabar com eles. Exatamente. Então... Mas como é difícil para os governos entenderem isso, né? Como é que estão os outros projetos? Quantos outros projetos vocês sugeriram e como é que está eles, né? Tanto aí nas 3 esferas, né? Dos municípios, em âmbito estadual e também federal. Bom, o deputado Covatti Filho, né, ele encampou os nossos projetos e fez o protocolo lá na Câmara dos Deputados em 10 de junho de 2024. E desde então, esses projetos aguardam o despacho do presidente. Nossa. Né? Então, assim, infelizmente, ele não avançou. Não né? andaram. E tiveram até outros projetos que foram... teve até o PERSE Gaúcho, né? Tiveram outros projetos que foram sugeridos também, protocolizados, né? Mas também não tiveram andamento. Né? Então, a gente viu um momento de muita comoção, né? Onde o Rio Grande do Sul estava no centro do país e era bonito vir aqui no Rio Grande do Sul e dizer que estava ajudando, mas hoje, né, esses projetos eles foram esquecidos, né? Então até por isso é tão relevante a gente vir aqui, claro, né, e conversar sobre isso e com o alcance, né, do programa, porque eles ainda estão lá protocolizados, né? Então todas as pessoas, né, que estão nos assistindo podem ir lá na Câmara provocar o andamento desses projetos, porque eles ainda continuam relevantes para a gente. Resumindo, o que esses projetos, se eles fossem aprovados, trariam de benefícios para o Rio Grande do Sul? A gente teria ainda a desoneração das empresas, né? Então elas conseguiriam utilizar esses recursos para a implementação, que é justamente o perdão dos impostos, isso. né? Isso. A remissão, né? A Que remissão, vocês falam. exatamente. Por quanto tempo? Daqueles 2 meses? 36 meses, na verdade. 36 meses. 36 meses. Justamente com esse objetivo de manter os recursos aqui. E, claro, a gente teria algumas contrapartidas das empresas, né? No sentido de manter os empregados. Claro. Né? Então, assim, se a gente mantém os empregos, a gente mantém a economia girando, a gente mantém, né, a empresa produzindo e, como bem comentou, né? Daqui a pouco eles vão estar gerando novos impostos, novos tributos, vão estar contribuindo. É que aí o governo federal decidiu fazer de um outro jeito, né? Deu financiamentos, né? Não foi fácil conseguir também com essa garantia de manter os empregos, mas não deu perdão nenhum de tributos. Nenhum. E também foi um valor específico, um valor limitado, né? Então, assim, muito se falou, então tu tem uma sala cheia de gente com fome e tu diz para elas assim, olha, os 40% que chegarem aqui primeiro vão conseguir alimentação e o restante não, porque foi isso que aconteceu, né? O financiamento ele não foi para todas as empresas. É verdade. Ele foi limitado, né? Então só aqueles que chegaram antes e que cumpriram todos os requisitos é que conseguiram a liberação do financiamento. Mas esse financiamento também vai ser pago, também vai ter juros, né? Então não é simplesmente um estímulo efetivo, né? Vai ter que ter uma contrapartida das empresas. E a aprovação desses projetos é importante até para ter um marco legal, né? O Dr. Pandolfo nos atendeu a nossa equipe de reportagem aqui durante o Fórum da Liberdade, e ele falou isso, se a gente está recuperando agora e melhorando o nosso sistema de proteção contra enchentes, contra cheias, a gente também deve reformar e melhorar o nosso sistema jurídico. Exatamente. Ter um marco legal para que, se ocorrer, claro, vamos torcer que não aqui, bater inclusive na madeira, mas se acontecer de novo, bom, qual é o marco legal que a gente tem pronto já para auxiliar as pessoas e especialmente as empresas? Não, isso é muito importante porque a gente encontrou muita dificuldade, né? Nunca tinha participado de um programa assim tão grande, né? Então, fazer a legislação, como fazer, tomar cuidado com as ambiguidades que a gente tem muito aqui, né, no nosso sistema e principalmente perceber, assim, Orestes, que muito embora o nosso projeto não tenha andado na Câmara, a gente vê algumas ideias florescendo, né? Então, ontem, por exemplo, foi publicado um decreto aqui no Rio Grande do Sul trazendo novos marcos para isenção. Então, se eu quero fazer uma doação quando tem alguma tragédia, alguma enchente, né, alguma situação de calamidade pública, essa minha doação ela vai ser isenta, né, que também era uma das ideias do nosso projeto. Então, muito embora o Resgate RS não tenha andado como um projeto coeso como nós gostaríamos, né? Então a gente já está vendo algumas das nossas ideias sendo publicadas, né? Então esse decreto foi publicado ontem aqui no Rio Grande do Sul. Então hoje se acontecer, né, Deus o livre, mas se acontecer essa situação de emergência, as doações já vão ser isentas, né? A gente não vai ter mais um imposto sobre isso. Que é algo tão lógico, né? Mas demorou um ano, né, para fazer, para
para se aplicar uma ideia tão simples. Exato. E era uma ideia que, assim, foram parte técnica, né, especialmente técnica, tanto nossa lá do escritório, que a gente só trabalha com tributário, mas também de todas as entidades, de todas as federações que participaram com a gente. Então, ela teve economista, teve advogado, né, então não foi só um escritório que fez isso, né, a gente teve todo o apoio de entidades representativas, claro, né, foi multidisciplinar. das empresas. Vamos até repetir aqui, apoio da Fiergs, da FEComércio, do SEBRAE, da Federação, da Farsul, da OAB, as principais entidades representativas aqui da sociedade gaúcha, né? Muitas Exato. delas, inclusive, aqui que foram atingidas pelas enchentes, né? A Fiergs, Sim, a própria FEComércio. OAB, né? A FEComércio lá também, então, assim, muita gente atingida. É por isso que a gente está fazendo aqui essa semana e na próxima esse rescaldo, essa recuperação desse 1 ano da tragédia que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, especialmente para projetar o futuro e ver como é que estamos agora. Melhoramos? Bom, na parte de legislação ainda temos muito a avançar, mas essa semente do resgate RS, certamente ela ficou, né? Ficou na cabeça dos gestores, dos parlamentares, então foi muito importante. Perfeito, concordo plenamente. Vocês são especialistas em tributário, vou te aproveitar aqui para falar um pouco da reforma tributária. Como é que vocês estão vendo? A gente, né, todo mundo já virou um chavão, todo mundo chama o nosso sistema de um manicômio tributário, né? Exato. Muito difícil, especialmente, de novo, para as pequenas e médias empresas. Mas é difícil para todo mundo. Vocês veem com bons olhos essa reforma, né, que está para entrar em vigor? Ainda é muito cedo para dizer, né? Porque, embora a gente tenha já a publicação da Lei Complementar 214, ainda tem muita regulamentação para vir. Tem muitas, né, mudanças. Exato. Assim, para o Simples Nacional, tem algumas coisas, algumas vantagens. As empresas vão ter um regime misto, digamos assim, elas vão poder optar por recolher por fora ou por dentro do Simples Nacional, então elas vão ter créditos, né? Elas vão poder transmitir também, continuar transmitindo créditos. O setor de serviços, ele vai ser pego, né, muito na reforma tributária, porque se teve uma ideia de equalização, né, que a indústria suportava muito, então, de equalizar isso. Mas ainda, né, temos um longo caminho também a percorrer. Vai sobrar para o nosso bolso, já estou vendo aqui, porque se certeza. vai, né, aumentar ali a carga para o setor de serviços, vai sobrar para o consumidor. Imagino que no escritório vocês estão se preparando muito, estudando muito essas mudanças que são diárias. Exato. Vou lhe convidar para voltar outras vezes, então, no Poder RS aqui para a gente falar desse assunto também. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Parabéns a pelo vocês. trabalho. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois você pode dizer, você escolheu a Alibem e escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína. Tudo produzido aqui no Rio Grande do Sul, distribuído em todas as regiões do Brasil, escolhido por você em mais de 40 países. Procura as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína. Alibem, bem juntinho de você. Olha só, pessoal, tomou posse hoje a nova diretoria da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, a Grampal. A repórter Érica Polecello esteve na solenidade que firmou André Brito, prefeito de Taquari, como presidente da associação e Marcelo Maranata de Guaíba, prefeito de Guaíba, como presidente do consórcio dos municípios. Pode rodar. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, foi fundada em 1985 com o objetivo de promover o desenvolvimento integrado e sustentável da região. Atualmente, reúne 17 municípios que trabalham em conjunto para buscar soluções para desafios comuns, como mobilidade urbana, saúde, meio ambiente e desenvolvimento econômico. O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, assumiu novamente a presidência do consórcio da Grampal. Em 40 anos da Grampal, é a primeira vez que a Grampal reconduz um prefeito à presidência do consórcio.
E acho que um dos motivos já é esse, né? Da continuidade no trabalho, a gente tem a proteção da região metropolitana que está na pauta da Grampal, junto com as questões de saúde que a gente vem tratando. Então, dá continuidade nesse trabalho e agradecer aos prefeitos, né, que nos oportunizaram permanecer aqui, principalmente o prefeito Melo, que é o prefeito da capital. Este ano deveria ser um ano, inclusive, que o Melo deveria ser presidente, mas o Melo disse, Marcelo, é um trabalho que a gente precisa dar continuidade, tudo aquilo que a gente fez junto, né, e aqui é um grande colegiado, são 40% da população gaúcha e 40% do PIB gaúcho. Então, aqui se define estratégias para que o Estado continue crescendo e impacta significativamente toda a região metropolitana. Durante o Café Metropolitano, também tomou posse o novo presidente da Associação da Grampal, prefeito André Brito, de Taquari. A nova diretoria assume com o compromisso de fortalecer a articulação entre os municípios e buscar soluções inovadoras para os desafios regionais. Nós estamos aqui tomando posse num momento de crise na saúde pública, né? É um momento até com uma certa tensão, né, que nós precisamos dialogar de forma muito transparente e trazendo a realidade à tona. Eu tenho dito sempre isso, que fala-se muito em milhões, né? Fala-se muito em milhões, mas nós temos que saber esses milhões se são suficientes para sustentar, e está comprovado que não estão sendo suficientes para sustentar. Nós estamos vivendo esse colapso da saúde pública, mas nós temos que sentar e discutir de forma transparente e com muita lealdade à verdade. O Café Metropolitano não é apenas uma cerimônia de posse, mas também um evento que busca debater as estratégias de crescimento e desenvolvimento dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. A diretoria assume com o principal objetivo de fazer a gestão colaborativa entre esses municípios. O debate sobre a enchente também faz parte das pautas da Grampal. Nós estamos consensualizando todo esse debate, né, para a gente trabalhar de forma uniforme, e através daquilo que nós levantarmos, nós vamos buscar cada vez avançar mais. Mas a gente sabe que tem muito ainda para ser feito, né? Tanto na questão das águas aqui, para que elas não entrem na região metropolitana com a força que entrou. Mas, enfim, são várias pautas. Nós temos a questão da habitação, ainda que continua pendente. Então, são várias pautas que nós queremos tratar durante essa gestão. Poder RS faz agora um brevíssimo intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Olha só, pessoal, a Casa do Peixe, em Arroio do Meio, tornou-se um símbolo da resiliência gaúcha diante das enchentes que devastaram o estado. Fundado há mais de 70 anos, o restaurante enfrentou múltiplas inundações, incluindo uma em 2023 que deixou quase 2 metros de água em seu salão principal. E outra no ano passado, em 2024, quando o rio Taquari atingiu o segundo pavimento do prédio. Apesar dos danos, o proprietário Darcísio Schneider, conhecido como Picolé, liderou esforços de reconstrução com o apoio da comunidade local e voluntários. A imagem do casarão com lama nas paredes e uma bandeira do Rio Grande do Sul na janela tornou-se viral, representando a bravura e a determinação dos gaúchos em face da adversidade. E agora eu converso com o Rodrigo Schneider, filho do seu Darcísio, o Picolé. Bem-vindo ao Poder RS, Rodrigo. Obrigado. Boa tarde. Primeiro me conta a história dessa bandeira, né, do Rio Grande do Sul, que o mundo inteiro viu, né, ela pendurada lá com as paredes todas enlameadas. Dá para colocar a imagem aqui, Duda? Coloca a imagem aqui, né, lá da Casa do Peixe, uma imagem que certamente todo mundo viu, mas não custa a gente relembrar de novo. Essa bandeira já existia, ela já estava colocada no prédio ou foi colocada após enchentes, hein, Rodrigo? Então, ela existia na nossa casa, né? A nossa família sempre teve muita relação com o movimento tradicionalista gaúcho, com a tradição, e nós tínhamos um galpão crioulo ao lado de casa com essa bandeira. E a primeira pancada que ela tomou foi em 2023. Sim. Então, nós salvamos ela do meio do barro, e em 23 calhou que
foi junto com a nossa Semana Farroupilha, foi uma Semana Farroupilha diferente, né? O nosso 20 de setembro foi reconstruindo e puxando barro. Sim. Então, nós salvamos a bandeira e a colocamos não na janela onde ela está hoje, mas na sacada ao lado de casa. Agora, em 24, foi um pouco, não, bastante pior a situação, né? Nós não tínhamos mais sacada, nós não tínhamos mais um corrimão onde prender. A sacada foi levada com a enchente, Rodrigo? Não, a sacada ela existe, nós não tínhamos o corrimão. Sim. Eu digo que pela sacada nós nos desfizemos de toda a nossa história, porque 24 tapou o segundo andar de casa, então não sobrou nada. Os meus pais saíram com a roupa do corpo de lá e tudo nós botamos para a rua por ali. A gente está vendo imagens do seu Darcísio, né, o picolé, e ali a gente está vendo a lama, tem o quê? 4, 5, 6 metros de altura, Rodrigo? Tem ali, se eu não me engano, são quase 8, a casa é muito grande. Quase 8. Muito e quem grande que teve a mesmo. ideia Os de dois botar... andares tem... Quem é que teve a ideia de botar a bandeira ali na janela? Foi meio que uma decisão da família, nós estávamos procurando em dóceis a bandeira, né? E já tínhamos decidido que nós, se salvássemos ela, colocaríamos no que restou, que foi a nossa casa. Bandeira? Quem que achou a bandeira e aonde vocês encontraram ela? É difícil de explicar, né? Mas tem uma parte da casa que não existe mais, que foi muito danificada, que é uma varanda que tinha nos fundos. E tudo que estava ali foi arrastado para o meio da casa. Então, ela estava no meio da casa. Não existe um cômodo específico, porque os próprios cômodos da casa deixaram de existir. Sim, mas não foi para longe, não foi para fora da casa. Não. Ficou na casa. E aí hasteamos a bandeira. Bom, o estrago foi total, né, Rodrigo? Pode voltar aqui agora com a imagem para o Rodrigo. Quanto é que foi gasto aí na recuperação da Casa do Peixe? Olha, nesses 3 anos, nessas 3 ocorrências, né? Porque a enchente de novembro ela foi um desastre gigantesco, mas a gente nem contabiliza porque nós ainda estávamos em choque da enchente de setembro, né? E em maio foi muito pior. Mas foram 3 desastres onde nós tivemos que reconstruir. Nossa. Né? Então, eu não saberia nem como começar. Se eu não me engano, na primeira de setembro foi na faixa de 150 mil reais, que foi uma coisa mais tranquila, entre aspas. Na primeira, nós perdemos o restaurante e tivemos que reconstruir. Na segunda, nós estávamos um pouco mais prevenidos, né? Sabíamos que viria, tiramos muito do que deu para tirar, mas 24 foi horrível. Nós tiramos o que deu para tirar do térreo e muita coisa nós levamos para o segundo andar para salvar. E cobriu o segundo andar. Então, assim, de 24, talvez os meus pais possam dizer, mas não passa por mim o gasto total que foi, mas foi muita coisa. Certamente mais de 500 mil reais. Eu falei com o teu pai no Palácio Piratini, onde ele foi homenageado, né? Se aproximou de R$1 milhão ali essa recuperação. Vocês receberam, a gente está fazendo um balanço aqui, né? 1 ano depois das enchentes, a gente quer saber agora, né? Nós vamos falar da reabertura da Casa do Peixe. Mas vocês receberam ajuda dos governos, tiveram acesso a financiamentos? Como é que foi a reconstrução? Nós tivemos financiamentos, nós tivemos linhas de financiamento, mas o que foi reconstruído foram recursos próprios. Né? Por enquanto, não recebemos efetivo, nós recebemos apoio no que tange a financiamento. Depois, a própria visibilidade indireta da casa acaba por ajudar, né? Nessas campanhas da casa ter se tornado um símbolo, estar presente em várias campanhas e reportagens, mas já no contexto de reabertura do restaurante, num contexto de um projeto futuro que nós temos de restauro do casarão como um todo, porque agora nesse momento, nós temos o restaurante funcionando.
o que nós fizemos foi a recuperação do salão para que pudéssemos voltar a atender. Mas a casa ela está bastante avariada, a parte externa dela está muito sofrida. Temos um longo caminho pela frente ainda, mas esses recursos da reforma do restaurante são próprios, né? São as reservas que não existem mais e as dívidas contraídas agora a longo prazo para pagar. Sim, depois de 3 eventos, né, grandiosos aí, com muito prejuízo acumulado, vocês não têm medo de continuar, a família não tem receio de continuar no mesmo lugar, Rodrigo? Temos. Vocês se sentem mais protegidos? Temos, eu morro de medo, todos. Não, mais vulneráveis, porque são vários os contextos, tanto que quando veio tudo, né, a minha intenção era tirar os meus pais de lá, mas trazê-los, eu moro no Rio de Janeiro, eu tinha até a ideia de trazer eles para cá, mas é uma coisa que é muito mais complexa, não é uma casa onde nós viemos morar ou que nós construímos recentemente ou que foi feita para ser esse restaurante. A casa em si ela tem mais de 100 anos, 118 agora, está na minha família há cerca de 80 anos. Então, são gerações da minha família que cresceram lá dentro. E agora está no coração de todos os gaúchos, viu, Rodrigo? Agora é um patrimônio nosso. Pois é o que eu disse esses dias para um amigo meu. Antes ela representava muito para nós. Agora ela representa muito para muita gente. Isso. Vocês reabriram em setembro do ano passado, né? Em plena Semana Farroupilha também, no 20 de setembro, né? No nosso Dia do Gaúcho. Como é que está sendo o movimento depois disso? Muita gente tem ido, aumentou o movimento do restaurante da Casa do Peixe? Aumentou. A casa, ela de certa forma foi redescoberta, né? Que ela existia, tinha um público cativo, né, até por conta da idade do restaurante, 70 anos. Mas nós tínhamos muitos clientes antigos, famílias, né? Gente que cresceu lá, que veio enquanto criança, hoje traz os filhos e os netos. Mas público externo, assim, de fora desse meio que já conhecia, não era tanto. Então a casa foi vista. E ela virou esse símbolo, ela virou esse ponto. E até surpreendente, após a inauguração, que nós tivemos um movimento bom mesmo com as condições de acesso à cidade, que Arroio do Meio virou uma ilha. Num primeiro momento virou uma ilha total, que nós só chegávamos de passadeira, de barco, né? Para chegar por terra tinha que dar volta ao mundo. E mesmo depois, com a construção da ponte de ferro, ficou uma coisa muito difícil. A vida em Arroio do Meio ficou difícil, porque Lajeado faz parte do nosso cotidiano, são 2 cidades coladas, então muitas pessoas têm a vida em Lajeado. É uma viagem que leva 10 minutos, é uma travessia, uma coisa tranquila, e passou a levar horas. Né? Nós tínhamos a ponte, mas era uma ponte de mão única, naquele regime Parecida. E não é só a ligação de Arroio do Meio com Lajeado, é a ligação com toda a parte alta do vale. Sim. Então, ir para Lajeado, que era uma coisa simples, levava 1 hora de fila. Mudou a vida. E mesmo assim, com essa dificuldade de chegar em Arroio do Meio, de sair de Arroio do Meio, nós tivemos um feedback, uma resposta muito boa do público. E agora, 1 ano depois, esse acesso está facilitado de novo? Está facilitado, reinaugurada a ponte, né? Agora foi finzinho de março, se não me engano. Fui para o Rio Grande para a Páscoa, tive o prazer de passar por ela e é emocionante, porque tudo que aconteceu, ao mesmo tempo que passou rápido esse ano, quando a gente pensa em tudo que a gente viveu nesse tempo que nós estávamos lá, parece que é algo distante, assim, num passado, porque a gente perdia a noção dos dias, a gente só acordava de manhã e ia puxar lodo. E perdia a noção do horário, né? Então, tu te depara com isso, tu te depara com uma esperança que nós não tínhamos quando nós chegamos. A falta de esperança foi isso, foi querer tirar os meus pais do lugar onde nasceram, onde tem uma vida inteira, onde eu nasci, né? Sem perspectiva, porque a gente chegou lá e não sabia o que fazer. Sim. Não tinha acesso pela nossa rua. Eu não consegui chegar em casa pela minha rua.
Pela minha rua tinha um paredão de lixo, de entulho. E tu entra em casa, tu não sabe o que fazer também, tu não sabe por onde começar. Tu vai jogar um móvel fora, vai jogar um sofá, tu tá te atolando no lodo até metade da canela. Sabe, o segundo andar de casa tinha 1,5 palmo de lodo. Então, depois disso tudo, ver que em 1 ano nós conseguimos tirar isso tudo, reconstruir, nós temos uma ponte de novo. Né? Em termos de Brasil, pensar em uma ponte em menos de 1 ano 7 meses, eu acho. É impensável, né? Foi em 7 meses. É por isso, Rodrigo, que vocês são um símbolo, né, da nossa resistência, resiliência aqui dos gaúchos, viu? Deixa o picolé lá, deixa o teu pai lá, tá? Cuida dele e todos os gaúchos vão lá visitar, tá na minha programação. E aqui na Casa do Peixe, aqui nos próximos dias, tá bom? Tá certo. Vamos fazer uma excursão aqui do Multi-RS, vamos todos lá na Casa do Peixe. Mas obrigado, viu, Rodrigo? Eu obrigado darei um jeito e de estar força na Arroio sempre. do Meio para recebê-los também. Obrigado. Olha só, pessoal, o futuro chegou com EasyGen. O EasyGen conecta você a uma usina solar sem precisar instalar nada, sem investimento nenhum. É economia de verdade, com energia limpa e sem custo. EasyGen, I-Z-I-G-E-N, a revolução solar que diminui a conta de luz da sua casa e da sua empresa. Simule sua economia na conta de energia no www.easygen.com.br/simular. Se preferir, ligue para 51 99 911 4001 ou mande um e-mail para comercial@easygen.com.br. Não precisa pagar tarifa nenhuma, não precisa fazer investimento de energia solar. Basta cadastrar a sua conta de luz e ganhar uma economia que pode chegar a 20% todos os meses. Não perde. Olha só, pessoal, agora vamos às orientações da nutricionista Vanessa Leite para garantir uma alimentação saudável e saborosa. Pode rodar. Já faz dieta há muito tempo, tá cansada da comida seca, sem tempero, sem sabor. Então existem essas versões aqui que a gente pode usar tanto para preparações salgadas quanto doce. Então, por exemplo, ó, esse aqui é um ketchup com baixo teor de calorias, uma maionese com alho também com poucas calorias. Claro que é industrializado, gente, mas um pouquinho não vai ser problema. Tem aqui, ó, um molhinho de mostarda. Mas quando você tá pensando em emagrecer, a gente vai pensar nesses de calorias. Esse aqui, ó, já é 0 sódio, mas não tá pensando em calorias. E também existem essas caldas aqui de chocolate, de caramelo. Se você quer fazer, por exemplo, um cappuccino para sua dieta, ou fazer um bolinho de claras, a gente pode colocar tanto na taça, na forma, ou em cima essas caldas. Ó, essa aqui, ela é de caramelo, morango, caramelo e tem de chocolate com avelã. A nutricionista Vanessa Leite falou para Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Faça sua reserva pelo WhatsApp 51 99141 6948 ou pelo Instagram @chavin.poa. O Chavin que estará aberto no Dia do Trabalho nesta quinta-feira, dia 1º. Vai almoçar no Chavin. Aliás, o Chavin fica aberto do almoço até o jantar, sem fechar durante a tarde. Dá para fazer aquele almoço assim, um pouco tardio, pelas 3, 4, até pelas 5 horas da tarde, emendar com o happy hour. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Situação realmente bem complicada aqui em Canoas. Inclusive, há alguns dias o prefeito publicou um vídeo nas redes sociais falando de uma multa de mais de R$1.000 às pessoas que forem flagradas deixando lixo na rua. Eu, o cinegrafista Marcos Azevedo, percorremos algumas ruas de Canoas e essa já é uma realidade da cidade. A gente encontra muitos pontos com acúmulo de lixo e a gente consegue presenciar colchões, móveis, eletrodomésticos que acabam não sendo
recolhidos nas coletas regulares, e aí a população acaba deixando, às vezes em frente às residências, às vezes em frente a terrenos abandonados, e aí vai então se formando esse acúmulo de lixo. E para conversar conosco sobre essa situação, está aqui comigo o Sérgio, ele que é secretário de Serviços Urbanos e Zeladoria aqui de Canoas. Nós falamos da Rua Hispânica, uma das ruas aqui da cidade que tem realmente esse excesso, esse acúmulo de lixo. Secretário, então, obrigada por nos atender. A primeira pergunta para a gente esclarecer para os nossos telespectadores é se essa situação é recente ou ela já vem acontecendo há mais tempo. Essa situação ela vem acontecendo há mais tempo. Aqui na Hispânica, a gente fez uma limpeza aproximadamente há 5 dias atrás, onde se removeu todo o lixo. Esse é um dos descartes. Tem vários descartes aqui nessa rua. E as pessoas voltam a colocar o lixo. Então esse é um ponto, nós temos vários pontos identificados de descarte irregular, que são quem descarta aqui. Vem veículos, vem caminhões, uma série, assim, as pessoas vêm descartar o lixo aqui à noite, em diversos horários, tá? Então, é um dos pontos de descarte principais da cidade, tá? Secretário, até pelo que o senhor me comentou antes, hoje não existem, né, fiscais que ficam aqui o tempo todo, porque isso acaba sendo inviável para o município, mas a ideia, pelo que eu entendi, é ter cada vez mais a fiscalização através de câmaras, até para que assim possa ser feita essa questão dessa cobrança da multa, né, que é de R$ 1.097,50. Exatamente. Na realidade, vamos assim, existe uma grande preocupação da administração atual em coibir essas questões. Então tem uma série de ações que estão, né, foi formada uma comissão que está estudando uma série de ações. Entre elas, vamos dizer, uma revisão da multa para tornar ela maior e mais coercitiva. É que nem multa de trânsito. Esses dias eu fui multado, confesso, eu já tinha, né, um pé atrás e passei a me cuidar muito mais. Quando doer no bolso, as pessoas cuidam. Então essa comissão vai estudar essa questão, uma estruturação maior da fiscalização, o uso de tecnologia através de câmaras, porque para nós multarmos nós temos que ter uma comprovação. Então a câmara, ela pegando a placa e a pessoa descartando, é suficiente para que a gente possa já efetivar uma multa. Além disso, assim, hoje a cidade de Canoas tem 5 ecopontos. São lugares para descartar, por exemplo, sofás, colchões, televisores que não servem mais, uma série de questões. Também essa comissão está estudando a ampliação desses pontos de descarte para facilitar o deslocamento das pessoas até esses locais. E esses locais, secretário, podem ser... o pessoal pode ficar sabendo através do site da prefeitura para saber até onde levar esses resíduos? Exatamente. Hoje tem 5 ecopontos que eles estão no site da prefeitura. E está havendo um estudo junto à Secretaria do Meio Ambiente de aumentar esses ecopontos, justamente para facilitar assim, a distância das pessoas para descartar, vamos dizer assim, esses volumosos que a gente chama, né? Sofás, esse tipo de coisa. E eu acho que é importante a gente mencionar que também, devido aos casos de dengue, né, é importante realmente conscientizar a população que não faça isso, porque aqui a gente encontra os resíduos mais variados. A gente encontra colchão, a gente encontra lixo orgânico, a gente encontra plástico, caixa de papelão, coisas que é muito fácil acumular água, né? Também agora com o outono, as chuvas acabam se intensificando. Essa é uma grande preocupação também nessas ações que vão ser feitas. A Secretaria ela é responsável por coletar esse lixo. Até que, vamos dizer assim, que todas essas ações sejam efetivamente colocadas em prática, nós vamos aumentar vamos dizer, a frequência de retirada, principalmente por essa colocação aí da dengue, né? Esse surto que tem de dengue, chikungunya, enfim, todas essas doenças, né? Que a água se acumula nesses lugares. É com muita facilidade que propicia esses vetores aí a se procriarem. E a gente vê até aqui mesmo, secretário, lixos que deveriam estar sendo recolhidos pela coleta regular, que ela existe e funciona aqui no município, né? Sim, nós temos 3 tipos de coleta no município. Um é a coleta através de garis, tá? Que passam nas residências, que é a coleta domiciliar.
Depois existe uma região da cidade que são através de containers, onde as pessoas levam a qualquer hora do dia o seu lixo orgânico lá. E também tem uma coleta que é realizada pela Secretaria do Meio Ambiente, tá? Que são de materiais reaproveitáveis. Tá? Então isso já é feito. Mas a população, vamos dizer assim, e aqui em Canoas eu diria que tem uma questão cultural que tem que ser mudada, tá? Através de campanhas de conscientização, né, das pessoas, para, vamos dizer assim, evitar esse tipo de situação e muitas vezes até as próprias residências, se a gente anda pela cidade de Canoas, a gente vê uma construção que a pessoa não contrata um container, ela bota o lixo na calçada, acaba ocupando toda a calçada e às vezes parte da via pública, né? Então, essas pessoas nós vamos passar a multar. As empresas que descartam, dependendo do descarte que a gente pega, é crime ambiental, que é uma coisa muito pesada. Aí ele já entra numa questão do Ministério Público. Então, vamos dizer assim, é uma série de ações assim necessárias para diminuir, coibir esse tipo de situação. E aí, secretário, a prefeitura também já entra com mutirões para conseguir recolher todo esse descarte? Nós temos inclusive um contrato específico para isso. Nós temos equipamentos que vêm, reto escavadeira, caminhões garra para recolher e levar até um descarte licenciado aqui da cidade de Canoas. Obrigada. Isso tem um custo de aproximadamente 1 milhão por mês, que poderia ser aproveitado para a saúde, para outras necessidades da cidade. Perfeito, secretário, muito obrigada. Lembrando, então, que qualquer denúncia de descarte irregular pode ser feita através do celular 519-8255-2777. OAB-RS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site oabrs.org.br e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. O Poder RS de hoje fica por aqui. Para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.